beleza? Galerinha, hoje estou trazendo uma receita de coxinha. E não é qualquer coxinha não. Eu tô trazendo uma receitinha de coxinha do Bar Frangó, que fica na Freguesia do Ó, no Largo da Matriz. Para quem mora em São Paulo e conhece esse bar, sabe a delícia que é essa coxinha. E para quem não conhece, bora lá aprender essa receita porque fica igualzinha. Não é uma coxinha nada maçuda, pelo contrário, é muito crocante, sequinha e deliciosa. Vamos lá? Então nós vamos precisar de 300 gramas de farinha de trigo, 30 ml de óleo, ,400 gramas de frango desfiado. Aí, como o catupiry também é a gosto, você já pode colocar aí junto ao frango. Então você desfia esse frango e tempera ao seu gosto. Eu temperei aí com salsinha, um pouco de sazon vermelho e já misturei o nosso catupiry. 300 ml de água e 2 tabletes de caldo de galinha. Então quando eu cozinhei o frango, eu coloquei essa água e já acrescentei o caldo de galinha. Então a gente reserva esses 300 ml de água com o caldo. E farinha de rosca para empanar. Então o primeiro passo para nossa receita será acrescentar a água já com o caldo de galinha em uma panela. E também o óleo. E aí nós vamos ligar o fogo, pode ser em fogo alto mesmo, até que se inicie uma fervura, para a gente posteriormente poder acrescentar a farinha de trigo. Então aqui a gente pode ver que já iniciou uma fervura, tá vendo? E é a hora da gente acrescentar a nossa farinha de trigo. Então, com o fogo ligado no fogo baixo, a gente acrescenta toda a farinha de uma vez. E aí nós vamos mexer até que forme uma massa. Então, a gente tem que ter bastante paciência aí para mexer essa massa. Tem que mexer bem para não ficar nem os pedacinhos de farinha no meio dessa massa. E no fogo baixo a gente vai mexendo até que se integre todos os ingredientes. Então aqui já se formou a massa que a gente queria, ela fica um pouco dura pra gente mexer com a colher, né? Então se você tiver dificuldade, pode desligar o fogo e jogar sobre uma bancada e fazer isso com as mãos para que ela se integre totalmente. E aí nesse caso aí, como ela já tá bem formadinha, a massa já não tem mais nada de farinha, eu vou jogar ela na bancada para sovar, só para mexer um pouco mais essa massa, né? Só para garantir que não tenha ficado nenhum gruminho de farinha na massa. Então aqui a gente não precisa sovar muito essa massa não, é só para garantir mesmo que não tenha ficado nenhum pedacinho de farinha. Então fazendo esse processo, ver que sua massa tá lisinha, já tá ótimo para a gente poder modelar as nossas coxinhas. Então esse é o ponto da nossa massa. A gente tendo integrado todos os ingredientes, olha como ela fica lisinha. E agora é só modelar as coxinhas. Então aqui eu já tenho nossa massa, vou tirar um pedaço dela para a gente formar a nossa primeira coxinha. Essa eu vou fazer maior para vocês verem como fica. Então a gente, com a ajuda do polegar, a gente vai juntando essa massa e abrindo ela. Não pode deixar tão fina, porque senão quando a gente for colocar o recheio ela vai rasgar. Mas tem que deixar ela numa espessura boa para não ficar muito maçuda a nossa coxinha, tá vendo? Ó, ela fica fina, mas não exageradamente.
E aí agora, sobre esse disco de massa, nós vamos acrescentar o nosso frango que já está temperadinho com catupiry. Então a gente coloca todo o recheio no centro dessa coxinha, né, dessa massa. E aí vamos fazer o formato. Para isso, a gente vai fazer como se fosse uma trouxinha. Então a gente junta as duas pontinhas e vai ficar as duas pontas abertas de lado. Então a gente coloca uma pontinha para cima e a outra pontinha para cima. E aí nós vamos unir essas duas pontas, já formando a parte de cima da coxinha. E aí a gente vai modelando com os polegares, né, ajeitando. A gente pode também fazer o que eu estou fazendo aí, colocando a nossa mão em formato de concha e fazendo a base da nossa coxinha, né, para ela ficar redondinha embaixo e mais pontudinha em cima. Então, com a ajuda dos dedos e das mãos, a gente vai formando e olha se forma essa coxinha bem bonita. E aí essa ficou um pouco maior para vocês verem, mas agora eu vou pesar ela para poder ficar todas as coxinhas no mesmo tamanho. Então ela tá pesando aí 20 gramas a massa, então eu vou fazer todas com 20 gramas. Então a gente faz o mesmo processo para modelar nossa coxinha. A gente pega essas 20 gramas de massa, aperta ela com os polegares, amassando para que ela forme um disco, tá vendo? Ó, não tão fino, mas suficiente para segurar o nosso recheio. Coloca o recheio no centro dessa massa, junta as duas pontas e as pontas do lado nós vamos puxá-las e juntar uma à outra. E aí forma como se fosse uma trouxinha, ó. E aí já fica com a ponta da coxinha. Então a gente modela essa ponta, faz o formato da nossa mão como uma concha, modela a base, né, para ficar redondinha embaixo e não soltar a base da coxinha para que não estoure a massa, e com os dedos nós vamos modelando para que forme a ponta da nossa coxinha. O mesmo procedimento, só mudou o tamanho. E aí, olha que bonitinha a nossa coxinha de 20 gramas. Fácil de fazer e muito prática. E se ficar alguma fissurinha, a gente pode ir passando o polegar e ela vai acertando para ficar bem lisinha. Então o procedimento é esse. Agora a gente vai continuar fazendo essas coxinhas da mesma forma que eu ensinei. Eu vou mostrar para vocês mais uma vez o passo a passo para ficar garantido que vocês tenham aprendido. Então eu tô pegando a nossa balancinha, pesando a nossa massa, ó, deu 19 gramas, vou acrescentar mais um pouquinho, 20 gramas. Então eu pego essa massa, eu aperto ela com os dedos, formo o disco e sigo todo o passo a passo novamente. E aí, tendo utilizado toda a massa, a gente coloca as coxinhas direto na farinha de rosca. Não precisa de gema, né, de ovos para empanar essa coxinha, porque a massa já vai óleo, então ela fica super crocante somente com a farinha de rosca.
Então a gente empana todas e eu já mostro pra vocês como é que ficou as nossas coxinhas. Então aqui todas as coxinhas já estão prontas, modeladas e empanadas. Renderam 29 coxinhas, lembrando que eu fiz uma maior. Então se você fizer todas do mesmo tamanho, vai render mais coxinhas. E aí uma dica, se você quiser congelar essas coxinhas, você vai congelar dessa mesma forma que eu mostrei para vocês, num prato, uma do lado da outra, não pode estar grudada, e leva para o congelador. Quando estiver pronta, quando já estiver congelada, aí você pode tirar do prato e colocar em saquinhos e congelar todas juntas no saquinho. Mas aí para isso elas precisam estar já congeladas, tá? Então eu tô fritando algumas só para vocês verem como que ficou a coxinha frita e por dentro também. E já mostro para vocês também. Lembrando que o óleo não pode estar tão quente assim, porque se tiver, vai queimar a sua coxinha por fora e por dentro ela não vai ficar legal. Ela vai ficar crua, principalmente se a sua coxinha já estiver congelada. Então, para que você tenha um bom resultado de coxinha, é muito importante você prestar atenção com a temperatura do óleo, né? Principalmente, como eu falei aí, se ela estiver congelada. Porque se estiver congelada e o óleo estiver muito quente, ela vai fritar por fora e por dentro ela vai continuar congelada. Então, eu deixo sempre no fogo médio. E se você tiver uma panela menor e que cubra toda a coxinha, o óleo, é até mais fácil, porque ela vai fritar por igual e fritando no fogo baixo, porque aí vai fritando aos poucos e vai garantir que você tenha uma coxinha crocante por fora e macia por dentro. E esse é o resultado da nossa coxinha depois de frita. Ó, tá vendo? Ela ficou bem douradinha, porque eu gosto de coxinha já mais douradinha, eu não gosto dela muito clara. E por dentro, ó, ela não é aquela coxinha maçuda. Ela fica muito gostosa, muito suculenta. Eu vou abrir também a coxinha maior pra vocês verem como que ela ficou. Olha, gente, bem recheada, só uma casquinha por fora. É show de bola essa coxinha. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado da receitinha. Se gostou, não esquece de dar aquele like que é para ajudar o canal, compartilhe com os amigos e se inscreva se você ainda não é inscrito no nosso canal para ficar por dentro de todas as receitinhas em primeira mão, tá bom? Então, bora lá para mais receitas, beijinhos, bye bye, galera!